Pombas Urbanas. Trabalho com jovens mais de 20 anos e sempre trabalhei com jovens que estão em situação de risco, de jovens que moram nas periferias de São Paulo. São os surfistas do trem. Meu teatro é Barristas dos ônibus. os que cantam, dançam e festejam sempre que se reúnem em grupos. Também produzem vários. Com estas forças que trabalham, capazes. Pombas Urbanas é um grupo de teatro que nasceu na periferia de São Paulo, no bairro de São Miguel Paulista, com jovens que nunca tinham feito teatro. O projeto era ministrar uma série de oficinas e, dessas oficinas, formar um núcleo de jovens, assim, atores, mas que tivessem noções de figurino, de iluminação, de produção teatral. Um bairro, né, na época tinha 1,5 milhão de habitantes, né, todos de origem nordestina, né, a maioria. E um amigo, Valmir Santos, jornalista hoje, né, dizia de um curso de teatro que um peruano estaria ministrando na oficina cultural Luiz Gonzaga. Queria muito fazer teatro e eu ia todos os dias no vidro da oficina e perguntava, posso fazer teatro? Ele falava, vai brincar de bola. Aí um dia ele falou, tá bom, entra aí. Aí eu entrei e nunca mais saí, fiquei no grupo. Vou voltar sim! E vou fazer uma colmeia, viu? Em 1992 nós fomos para o Tendal da Lapa, né, onde vários grupos de teatro ocuparam o que era o antigo matadouro municipal da cidade de São Paulo, né? Então muitos grupos ocuparam esse espaço e o Pombas estava entre eles. Cheguei no Pombas, não era aqui, né? O grupo estava ensaiando no Tendal da Lapa, era 1994. E eu vi no jornal a divulgação de cursos de iniciação ao teatro. Eu nem sabia que era grupo de teatro, né? Ator para mim era o que eu via na TV. E aí um dos exercícios que ele deu era imitar uma folha de papel. Então ele colocava uma folha de sulfite, ia fazendo o movimento da folha e você tinha que reproduzir esse movimento com o teu corpo. E eu não tinha nada a perder, já estava ali mesmo, né? Aí eu fui fazendo e ele foi fazendo os movimentos com a folha e esses movimentos foram aumentando e uma hora ele amassou a folha e jogou no chão. Aí eu peguei e me joguei no chão. Sem saber, assim, intuitivo. Eu lembro que teve um exercício que foi muito marcante e que eu senti, assim, liberdade. Cada um começou pelo processo de cada um, né? Foi largando os empregos, tentando se aprofundar cada vez mais no processo. E aí, quando a gente foi ver, já estava construído um grupo mesmo. Aí era um grupo de teatro mesmo, né? Pombas urbanas, essa pomba que está na rua, que se adapta ao meio urbano, né? O símbolo de paz e tal, mas que é o rato da cidade. Então, até pelo nome também as pessoas já associavam pomba urbana, teatro de rua. E aí nós alugamos um apartamento no centro e o grupo foi morar juntos. Nesse apartamento tinha morado no começo dos anos 70 a Rita Lee. Então tinha toda uma energia já esse apartamento, onde a gente passou realmente a construir todos os pensamentos, todas as reflexões que o Pombas tem hoje sobre o jovem, sobre a cidade de São Paulo. E aí foi uma época que a gente montou a Quadradinhos Eventos, que é... Porque assim, o tipo de espetáculo que a gente faz, ele lida muito com esse lado humano das pessoas, fala muito dessa questão social, fala do abandono da cultura, do abandono das pessoas. Quem na época queria comprar isso, né? Então a gente começou a pensar, mas estamos precisando de grana, já que eles não querem comprar esse espetáculo, não vamos parar com isso, vamos continuar, mas vamos pensar em espetáculos que esses caras querem comprar. Eventos quadradinhos para mentes quadradas. Então tinha eventos para shopping e com esse dinheiro a gente conseguia fazer projeto, pagar a luz, enfim. A gente começou a ter uma necessidade muito grande de voltar às nossas origens.
de voltar para a Zona Leste. E aí a Coab falou, olha, nós temos um galpão no bairro Cidade de Tiradentes e, assim, como um órgão da prefeitura, nós temos uma grande dívida com esse bairro e que dentro de uma das pesquisas que eles tinham feito junto à população, a população tinha solicitado um espaço cultural e nós viemos conhecer esse galpão na cidade de Tiradentes. Bem-vindos à cidade de Tiradentes. Aí entramos nas ruínas, você via marcas desse incêndio, né? Subimos, tinha um piso superior que não podia, você não podia caminhar com muita firmeza porque ele corria o risco de desabar. Depois todos nós aqui, né, nesse piso, ele não falava assim, o que vocês acharam desse local? E a gente via toneladas de entulho, olhava toda aquela destruição. Falava, Lino, que não tem condição, né, da gente trabalhar. Aí o Lino falou, vocês não estão entendendo. Esse lugar é um chamado. Se nós queremos fazer teatro, é aqui. Como que vamos apresentar a comunidade, né? A gente está chegando no local, a gente é um estranho para eles e tal. Vamos fazer o que a gente faz, teatro. Então a gente se caracterizava com personagens e saía de por aí, pelas ruas, divulgando o espaço. O primeiro curso de teatro que a gente abriu aqui, escreveram 800 pessoas. E aí, quando foi o primeiro dia de aula, compareceram 80 pessoas. E aí, quando elas viram que era teatro mesmo, na próxima aula já caiu para metade. Quando o Pombas chegou na Tiradentes, foi pensando em trabalhar com um jovem. Mas assim que abriu os portões, quem tomou conta foram as crianças. Então não tinha como negar isso. A criança tem que fazer parte disso que a gente está fazendo. O próprio Lino falou, olha, se a gente quer trabalhar com a comunidade, que a comunidade se envolva, que a comunidade abrace isso, a gente tem que mudar para cá. E nas primeiras semanas era muito forte aqui, chegava 9 horas, 10, tudo fechado, né? Essa sensação de, pô, não tem nada para fazer, assim, né? Não tinha estrutura de lazer aqui, era muito pouco. A rua não estava bem feita, não tinha hospital, né? Então era terrível aqui. Eu resistia, eu ficava, não vou. Muito longe, morar lá, um bairro, eu tô acostumado no centro. E aí me chamaram, né? Você não queria vir e tal. E aí eu cheguei em casa, falei, mãe, tchau. Tô indo e vim pra cá. Aqui na cidade de Tiradentes, eu vejo assim que é uma troca, né? É um projeto onde, pessoalmente, eu me desenvolvo aqui nesse lugar. Mas eu vejo que está ajudando a desenvolver o bairro, está ajudando a desenvolver a comunidade. Depois de um ano dando aula, a gente viu que tinha um núcleo de 13 jovens. Filhos da Dita! Filhos da Dita porque a maioria não tem pai, né? E o bairro também tem uma coisa muito forte que é em relação à mulher, né? A mãe solteira, que trabalha, sustenta os filhos e tal. Aí a gente conheceu uma mulher que é a Benedita, que todo mundo chama de Dita, e ela tem muito essa coisa, né? Essa identidade assim, de mulher guerreira e tal. E aí ela falava que era nossa mãe. Aí a gente adotou esse nome, Dita. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, o meu priminho vivia querendo ver uma xoxota. Ele falava, mostra pra mim, mostra pra mim. E ninguém queria mostrar pra ele. Aí eu fui lá e mostrei. Os Filhos da Dita hoje, junto com o Pombas, são os gestores do Centro Cultural. E multiplicando o que sabem também, porque aí entram os outros jovens dos outros núcleos que também estão aprendendo com a gente para futuramente ensinando outros. O legal do processo do Pombas é esse também, que é um processo de multiplicação. Os tronconenses, a primeira experiência, né, o primeiro pisar no palco. Era uma trupe de teatro que chega numa cidade imaginária chamada Tronconé. E que, por outro lado, eram crianças representando o mundo dos adultos, onde violência, sexo e drogas
eram tratados a partir do olhar dessas crianças. E a história toda era regida por uma louca. Olha lá! É uma baleia perto da lua! Toda mãe sabe. O filho que some durante o dia aparecerá na hora da louca. O sol se pondo às 6 horas brilha na panela da louca e parece que ela traz o sol para perto. E o funâmbulo já era assim uma linguagem não depurada, mas tinha uma concentração muito maior assim, né, do grupo. Assim, era um espaço. Os tronconenses eram um coro de crianças que representam cenas do mundo adulto. E o funâmbulo coro era de seres fantásticos do teatro, né? E aí a história de um bebê que é abandonado na porta de um teatro abandonado por uma menina de 13 anos. Essa menina de 13 anos abandona esse bebê por achar que é uma mansão. E os espíritos que habitavam esse teatro abandonado recolhem esse bebê e resolvem cuidar dele. E dentro desse teatro mora um espírito de um funcionário público que não conseguiu ser um ator em vida e quando morre vai morar dentro de um teatro. Esses seres imaginários sabiam da arte, sabiam do teatro. E o Fedegoso, que era o nome desse espírito, sabia da vida. Meu caminho corre como o mundo. O grupo tem essa característica de a pesquisa de formação de ator, linguagem e dramaturgia, mas tem uma identidade com a rua. Então, o primeiro espetáculo mesmo assim, de rua foi o Mingau de Concreto. É um espetáculo que fala desse cara do centro de São Paulo, da prostituta, do pastor, que se relacionam todo dia, né? Então, é mostrar um pouco esse lado dessas pessoas que às vezes parece que estão escondidas aí. Elas estão ali, mas eu passo e finjo que não vejo elas ali. Todo mundo tem o sonho, parte de uma intervenção, em que nós, na época, assim, o grupo estava passando uma série de dificuldades econômicas, né? E a gente vem de uma intervenção para um banco de crédito chamado La Suerte, onde um macaco, uma cigana e um mágico de perna de pau, que caminhava em perna de pau, tiravam a sorte para as pessoas nas ruas do centro de São Paulo. Todo mundo tiene un sueño. A fera do Zimbábue. Calma, calma. A cigana Zambara. Olé! Rocio, o jumento inteligente. Uma família de circo, uma família mambembe, que se constitui na rua, que se constitui a partir dos afetos que eles criam e do respeito, né? Porque eles se respeitam como são. Então essa cigana, esse apresentador, esse macaco, criam uma família louca. O Olinto sempre preparou a gente para ser ator que representasse qualquer coisa em qualquer lugar. Ele falou assim, o ator ele tem que representar desde uma rosa
a um escarro. Ele não tem preconceitos aí. Ele tem que lidar com esses preconceitos para poder realmente interpretar. A trajetória dos bois filé e mignon começa no espetáculo institucional A Parceria que Dá Certo. Depois, com essa relação que eles têm com o meio ambiente, com o meio rural, eles vão para os quadrúpedes aquáticos, que são os 2 bois que querem conhecer o mar. A terceira aparição é nos Bichos pela Paz, que onde uma trupe de animais, diante da guerra que acontece no Iraque, vão pedir paz ao homem. E a quarta aparição deles é no espetáculo de rua Largo da Matriz, que fala da formação de São Paulo através do meio rural. O filé, ele é mais atacado, né? Ele quer evoluir, ele acha que as coisas têm que avançar. E o mignon não, ele tá mais estabilizado, ele já sabe onde tem a grama boa para ele, o bom capim. Então acaba tendo um jogo muito interessante entre esses 2 personagens nos espetáculos. Existem redes nacionais de teatro em comunidade, no Peru, em Cuba, na Colômbia, e no Brasil não existe. E o cara de Cuba já tinha essa ideia de fazer uma rede latino-americana de teatro em comunidade. A partir do Rolando Hernandes de Cuba, do Jorge Blandon da Argentina e do Pombas começa a nascer essa ideia. Hermano americano, vive a tua esperanza, con un grito en la voz. 10 países representados a partir do texto do La Candelaria, né, do El Quijote, do Dom Quixote, do Santiago Garcia, a gente tomar um espetáculo multicultural. Cada país trazer uma cena e a gente conviver em Cidade Tiradentes por 10 dias numa espécie de escola latino-americana de teatro em comunidade e ao mesmo tempo montar o espetáculo. Foi uma experiência única, porque aí você vê El Salvador, que vive uma guerra, você vê Bolívia, que fala, por exemplo, da descolonização do corpo do ator e que coloca toda a questão indígena. Aí você vai pegando cada realidade latino-americana e colocando em cena um Dom Quixote utópico, sonhador, que acredita que vai vencer os moinhos de vento. Esses somos nós. Y dará de sí su luz en el mundo, como la da el sol en el cielo. Teatro. Acima de tudo, teatro. Se me dá não, a gente passeia pelo... E em função mesmo do próprio momento histórico, da exigência que os grupos têm hoje de se aperfeiçoar tecnicamente, artisticamente, né? Eles me convidaram na esperança, né, de que eu pudesse dar uma contribuição ao trabalho deles, sobretudo na questão da dramaturgia e da direção. Do ponto de vista da dramaturgia, eles sentiram necessidade também de produzir os próprios textos. Então você vê, eles trabalham numa comunidade muito específica, né? Então seria interessante para eles começar a produzir textos de acordo com a realidade desta comunidade e a partir dos problemas que a comunidade apresenta. Lata, late, 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 lato. Lato, lato. Um pouco mais rápido. O trabalho sempre parte do ponto de vista de um estímulo deles que é me dado, tanto do espetáculo que eles já têm no repertório, né, espetáculos que eles já estão fazendo há 3 anos e tal, e nós fazemos o quê? Revisitamos essas obras, né, e nós discutimos juntos quais são os apuramentos técnicos que eles precisam para ser trabalhados, tanto articulação, voz falada, eles trabalham bastante com rua. Então nós trabalhamos bastante desse princípio de abertura vocal, de amplitude corporal, né. Então eu crio junto com eles esse caminho técnico e a gente vai trabalhando junto, rediscutindo juntos, e é isso aí. Mas eu não sou, eu sou uma menina boazinha e vocês estão aproveitando de mim. Ah, gente. O Lino sempre foi nosso professor, né? Depois virou nosso diretor.
E nessa convivência diária se tornou a nossa referência mais forte enquanto processo artístico, enquanto espetáculo, enquanto organização, enquanto se descobrir jovem, depois se descobrir adulto. Acho que desde o primeiro contato assim, no grupo com ele, existiu uma admiração no sentido de como essa pessoa compreende tanta coisa e às vezes compreende até antes da gente... Eu nem me dei conta que eu estou pensando nisso, ele já está sacando, né? Ele sempre teve posições muito fortes e seguiu muito o que ele acreditou. Ele não queria ser nada, ele não se colocava numa posição de tipo, pô, eu sou o líder do grupo, nem nada, mas não tinha como não respeitá-lo imensamente. E era uma figura bizarra para mim, assim, eu olhava para ele assim, falei, nossa, que homem estranho, né? Mas o Lino era uma coisa muito louca, assim. Depois que eu fui conhecendo mais, eu falava, nossa, esse cara realmente parece que não é desse mundo, assim, sabe? Sempre admirei muito que o Lino era o tipo de pessoa que sempre para te falar alguma coisa era falando na verdade e olhando nos seus olhos. Uma vez um jornalista perguntou para o Lino, Lino, você veio, né, de um movimento teatral que lutava contra a ditadura, né, um teatro engajado. Hoje o teu teatro é engajado com o quê? Ele falou. Com a vida. Ele sempre estimulou muito a gente dentro dessa disciplina, que não era uma disciplina rígida, né? Era também com consciência, né? A ter iniciativa, a pensar nesse todo para tomar as decisões que fossem melhores para o grupo, né? Ou para todos que estivessem ali. Então, acho que isso também foi muito determinante para a gente conseguir continuar junto, né, dar continuidade ao trabalho, mesmo sem ele aqui. Agora vamos fazer um trabalho de base, não? E vocês vão seguir os professores e aí vocês vão entender como as bases, tratándolas, esta base que eu digo, mudándolas, levam uma reverberação corporal muito grande e vocês vão perceber como pisam, por que são assim, porque andam assim, algunas andam assim, porque há um impulso maior em uma perna, tudo isso. Então, vamos à obra. Ah, meu povo da Tiradentes! Eu amo vocês, minha comunidade! O Mingau de Concreto vai começar! Mingau de Concreto também parte muito dessa relação desse jovem de São Miguel Paulista que atravessava a cidade para ensaiar e desse contato cotidiano com os personagens, com os habitantes marginalizados da cidade. Prostitutas, travestis, malandros, né, meninos de rua, toda essa população que passava assim durante todo o dia, quase que invisível à cidade, mas que estava ali presente, começa a aparecer nos corpos dos atores. O Chiclete de Onça, que é negão, mas não gosta de ser chamado de negão. A prostituta chique, né? O Perfume Francês, que é galanteador, né? Gosta de cortejar as meninas que estavam ali na rua, um beijoqueiro. A Lady Dá, que é uma travesti favelada. Então, como ela não tem condição, ela pega tudo que tem por ali para se montar, né? Então, assim, ela é cabelo tudo desgrenhado. O Livrão, né? Que na época era o pastor, que agora está sendo o Livrão, o mestre Livrão. Senhor, irmão! Acredita que possa ser curado, irmão? Nordestinas grávidas, né, que chegam a essa cidade assustadora, né, gigantesca. Onde que meu filho vai nascer? Então, é mostrar um pouco esse lado dessas pessoas que às vezes parecem que estão escondidas aí. Elas estão ali, mas eu passo e finjo que não vejo elas ali.
para nós, teatro de grupo é uma opção. Uma vez o Diego, que é o filho do Lino, perguntou para ele: pai, você não tá vendo que esse bando de jovens está seguindo você? Ele falou: não, Diego, você que não tá percebendo, cara. Eu que tô seguindo eles. Então eu acho que a nossa pegada não é chegar aqui e falar o que é bom para ninguém, mas é saber, junto com esses caras, o que eles são a fim de fazer, para transformar o lugar que eles vivem. Isso é de grupo de teatro.